E aí, oitavo ano, beleza, meu povo? Gente, estamos aqui de volta para estudar com vocês hoje, né? O capítulo 2, Ética e Razão, a segunda parte. Na semana passada nós debatemos um pouco do pensamento do Descartes sobre a ética, né? Mostrar que existe uma relação entre a construção da ética que vai ser pensada aí pelos renascentistas, né? Como a questão do humanismo, como colocar o homem como centro do conhecimento e das suas ações, né? Um debate sobre resgate de valores morais. E no pensamento de Descartes, a gente debateu na semana passada, né, as reflexões que ele possuía aí sobre a questão das paixões, né, que existem paixões que são importantes, aí, que fazem parte da alma do indivíduo, que pode levá-lo aí a serem boas ou más, né? Só que o que vai depender de tudo isso é a forma como o ser humano vai agir diante delas, né? Principalmente utilizando-se da razão e não deixar-se envolver-se por elas, né? Na verdade, compreendê-las de forma racional. E segundo ele, a admiração era a paixão que permitia você, de certa forma, inicialmente, né, ver se aquilo seria bom ou ruim para você, certo? E é importante destacar que nos momentos de crise, né, ele dá aí uma espécie de valor, né, para que as pessoas pudessem ter uma forma de se comportar nessas situações difíceis, como de crise econômica, como de crise existencial, como de crise sanitária que nós estamos vivendo aí com a pandemia de Covid-19, né? E tudo isso implica, né, a questão da moral temporária, né? De você seguir as regras de isolamento social, de você estar de acordo com aquilo que a ciência e a saúde propõem, né? De você fazer a sua parte, ter iniciativa em relação a isso, sem se importar com aquilo que os outros fazem. Ah, fulano de tal não está seguindo aí o isolamento, está usando máscara, não sei o que, não está se dedicando, mas aí é que está. Num contexto de crise como esse, né, em relação a como os valores morais, né, e éticos não estão sendo respeitados, nem mesmo pelo presidente da República, né, pelos poderes estabelecidos, diga de passagem, né, você tem que fazer a sua parte. Você tem que colocar aí, né, o seu braço a torcer, tem que dar exemplos. Segundo o Descartes, era assim que as pessoas devem se comportar, né, de acordo com a chamada moral temporária, ou moral provisória, né? É ter uma resposta prática e também ética para cada situação que você vive, seja ela um momento de bondade, um momento de abundância ou um momento de crise, certo? Hoje a gente vai estudar as ideias de um outro pensador, certo? Esse pensador é chamado em algumas línguas por nomes diferentes e por grafias diferentes, né? Porque ele é oriundo aí nasceu na Península Ibérica, né? Em Portugal, na Espanha, né? Porém, ele vai morar por conta da perseguição religiosa, né? Que ele era de família judaica, né? Em Amsterdã, né? Na Holanda, e vai perambular aí por outros lugares importantes, né? Como Haia, né? Porque ele vai ser excomungado tanto pela igreja, né? Pela comunidade judaica dele, né? E posteriormente, né, pela igreja católica também ele vai ser execrado. Só que o que acontece? O Benito Spinoza, o Bento Spinoza, como é chamado no livro de vocês, ou a forma mais comum que é chamado o nome dele, que é Baruch Spinoza, e escrito com Z, certo? Na maior parte dos autores da filosofia, né? Mas o livro de vocês prefere usar aí a versão traduzida do nome e é mais simples para a gente chamar de Bento Spinoza, tá? O Spinoza, ele tem dois grandes temas no pensamento dele, certo? Tem a relação do ser humano com Deus, né? Tem a lógica e a metafísica do pensamento dele, né? Tem a relação, né, da construção de um sistema filosófico e principalmente o tema sobre a ética, que é o mais famoso dentro da filosofia dele, né? Espero que vocês prestem atenção, porque o Spinoza não é um autor fácil, certo? É um autor de grande complexidade intelectual, tá?
E eu espero que vocês me ajudem aí, né, do ponto de vista perguntando, tirando dúvidas, né, e prestando bem atenção. Vou passar aí lá com o meu livro digital, tá? Você abre o seu aí na sua casa também, abre o seu livro físico, tá? E quem está sem livro, pela complexidade do assunto, copia, tá? Vou abrir aqui, tá bom? Gente, eu já coloquei aqui na página 415, tá certo? Aqui, ó, Bento Spinoza. O outro filósofo moderno que nós vamos debater aí no texto de vocês, tá? É o Spinoza. Presta bem atenção. Ó, o filósofo Bento Spinoza é um dos fundadores do pensamento moderno, juntamente com Descartes. Dentre outros temas discutidos por ele, estão a questão do conhecimento, as reflexões sobre Deus, principalmente essas, certo? E o mundo, e especialmente a ética. Nós vamos tratar hoje do tema em relação ao pensamento de Spinoza, e especificamente sobre a ética, sobre a questão do entendimento, das paixões e principalmente sobre o pensamento ético. Gente, vale ressaltar antes de começar o texto que o Spinoza entende que a mente e o corpo são a extensão dos atributos, né, e também dos modos de Deus, certo? Então, para ele, a mente e o corpo são dois elementos que são unos, que são únicos, e tudo que reflete em um aparece no outro. A única forma de tornar-se livre enquanto ser e enquanto sujeito é através da razão. A razão é o único meio de libertar o ser humano, certo? Através da virtude, né, das suas paixões, né, e também, né, das coisas que são relacionadas ao corpo e à alma, certo? Por enquanto, né, vamos dando uma lida no texto e explicando de forma mais simples. Ó. Assim como Descartes, Spinoza também refletiu sobre as paixões, né? Defendeu que o ser humano não tem controle sobre as paixões porque elas são forças da natureza. Ó, o Descartes dizia que as paixões são coisas que fazem parte dos sentimentos das pessoas, né? Coisas que fazem parte aí das emoções e etc. O Spinoza entende isso um pouco diferente. Se o homem é natural, certo? E o mundo também, e o corpo também faz parte daquilo que o homem também entende sobre o mundo, reflete sensorialmente sobre o mundo, tá? As paixões também é algo que afeta tanto o corpo extenso dele, como também a alma, como também a mente, certo? E como o ser humano é um ser natural, ele se torna um ser passional, ele se torna um ser que é envolvido pelas paixões, que é envolvido pelos sentimentos, né? E que o ser humano precisa aprender a conviver com isso, precisa aprender a entender isso, precisa aprender a controlar isso de alguma forma. Ele vai dizer que isso ocorre por meio da razão e da virtude, né? E que a ética é o principal mecanismo para isso. O ser humano racionalmente compreender isso e trazer isso para as suas ações, né? Para o seu modo de vida, para a forma como você pensa e você agir conforme isso, certo? Continuando. Cada uma das paixões conduz a outra paixão, tornando isso um ciclo permanente na vida do ser humano, certo? Ele vai dizer que existem 3 paixões fundamentais: a alegria, a tristeza e o desejo, certo? E que todas as outras derivam dessas 3, principalmente das 2 primeiras, né? Já que a terceira, que é o desejo, é uma combinação das 2, certo? Continuando. Ó, cada uma das paixões conduz a outra paixão, tornando esse ciclo permanente na vida do ser humano, criando uma falsa ideia de liberdade, pois o ser humano conhece as paixões, né? Sabe o que lhes causa, mas não sabe qual é a causa da paixão em si. Ofa, grifa essa parte aqui, ó.
Ele está tentando dizer que o ser humano, em relação às paixões, em relação à mente, ao corpo, ele não é livre. O Spinoza diz que em relação às paixões, aos desejos, aquilo que está relacionado ao corpo extenso e aquilo que está relacionado à mente, né, em relação à ideia de liberdade, né, o ser humano não é livre. Ele cria uma falsa ideia de liberdade, certo? Porque ele não entende qual é a causa da paixão em si, tá? Continuando. Dessa forma, existe um mistério sobre as causas das ações que são determinadas pelo ser humano, né? Ele vai explicar que existe um conceito importante na filosofia do Spinoza para entender o que são as vontades que o ser humano tem do ponto de vista da mente e as vontades relacionadas aos desejos e ao corpo, né? E ele vai criar um conceito para explicar o que seria isso. E segundo ele, isso seria um mecanismo pelo qual o homem se utilizaria, né, para preservar o seu ser, para preservar a sua existência e preservar aquilo que é de essência dele, tá? Ele vai chamar isso de cônatos. É um conceito que ele vai criar para entender o que é isso. Ele diz bem aqui, ó, um conceito importante na filosofia de Spinoza é o cônatos, que é a essência do ser humano. Também o esforço de autopreservação que existe nele, certo? Então, todo ser humano possui, segundo ele, o cônatos, que é um esforço que o ser humano faz para se autopreservar, a essência do ser humano. Segundo ele, isso encontra-se, né, tanto naquilo que o ser humano faz para sobreviver, né, o apetite, né, os desejos, né, do corpo, né, e também os desejos da mente, que segundo ele torna-se vontade, né? Como para ele corpo e mente são coisas da mesma natureza, certo? Então, essas vontades e esses desejos não são livres. Eles só se tornam livres quando você compreende eles a partir da virtude de buscar o conhecimento e o entendimento desses desejos e dessas paixões, certo? E você faz isso através da busca pelo conhecimento, de uma vida relacionada à virtude e principalmente a partir da razão. E a partir disso você transpõe isso para o seu modo de vida. Por isso que isso é entendido também como uma ética, né? Uma ética do ser humano entender o que é natural dele e pode controlá-lo, porque as paixões envolvem aí aquilo que é exterior, o ser humano ele não controla, né? Por exemplo, quando você gosta de alguém e você está envolvido por ela, né? Você cria, né, a partir do seu corpo um desejo sobre aquilo e na sua mente também, né? É só lembrar da musiquinha da Marília Mendonça que eu falei para vocês, né? Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Pois é, está relacionado aí ao corpo e à mente, tá? Beleza? Então aqui ele vai explicar o que é o cônatos, tá? Ele explica que o cônatos está relacionado à ideia do que seria desejo e do que seria apetite. Aqui, quando o corpo e a mente, né, estão relacionados unicamente a isso. E aqui a vontade ela se expressa, né, através da consciência. Consciência, né, que segundo ele, né, em relação à vontade, né, para o ser humano ela não é livre, né, porque ela é movida justamente por esses impulsos passionais que o ser humano tem, tá? Vamos entender melhor o que seria a ideia de cônatos. O que de fato significa preservar a si mesmo? Podemos citar alguns possíveis significados. Podemos entender a tentativa que o ser humano faz para permanecer existindo, certo? Ou seja, viver e não morrer. Ou podemos entender como um desejo de perfeição ou de expansão que o ser humano possui dentro de si, certo? Ele está dizendo que no primeiro sentido,
né, a ideia de Conatus como desejo e apetite diz que é a sobrevivência, né, material e espiritual do ser humano. No segundo sentido, que é o sentido de vontade, aqui que para ele não é livre, né, é um desejo que o ser humano tem de perfeição, né, e de expansão de si mesmo, de querer mais, né, que se reflete aí na vontade. Mas essa vontade, ela só se torna realmente uma vontade livre se o ser humano for virtuoso, né, se o ser humano buscar a perfeição da sua alma, certo? Compreender racionalmente esses desejos, esses impulsos, né, e agir não conforme eles ou conforme aquilo que o que é exterior a ele, né, as outras pessoas, a opinião delas, certo? Não importa. O que importa é você entender isso racionalmente e aprender a controlar, né? Segundo ele, né, a virtude aparece quando você consegue aí entender tudo de forma clara e distinta. E assim você não é afetado pelos desejos e pelas paixões. Pelo contrário, você entende ao mesmo tempo o seu corpo e a sua alma, né? Aquilo que você quer e aquilo que você precisa, né? Então, compreendendo isso, você não consegue, né, ir contra, né, aquilo que o seu corpo e a sua mente não quer. Quer dizer, aquilo que o seu corpo e a sua mente quer. Vou dar um exemplo. A partir da virtude, o ser humano busca entender aquilo que é útil para a vida dele, aquilo que pode levá-lo através do sentimento de tristeza, de prejudicar, certo? Ou ele entende racionalmente que a busca daquilo que é útil para ele é melhor para a vida dele e do outro, né? Então ele faz aí nesse sentido a natureza, né, optar pelo bem. Quando o ser humano busca aquilo que não é útil para a vida dele, racionalmente falando, a partir da virtude e do conhecimento, e deixa-se levar pelas paixões, né, você pode se machucar com isso, né? Você pode ver que aquelas paixões elas vão levar à tristeza e a tristeza vai levar a outros sentimentos ruins, né? Segundo ele, né, um sentimento ruim só pode ser superado com uma prática boa, com uma prática oposta a ele. Por exemplo, eu não posso combater o ódio com o ódio, né? O ódio, segundo ele, é contido por aquilo que é oposto a ele, né, e que serve de atitude racional perante ele, que é o amor, certo? Então, o amor verdadeiro, né, aquilo que é objetivamente verdadeiro, né, pode sobrepujar, né, aquela tristeza, pode sobrepujar aquele ódio que foi construído por um sentimento que foi não útil para o ser humano. Então, a relação entre bem e mal, né, no pensamento do Spinoza está relacionado aqui, ó, a ideia daquilo que é útil para o ser humano, que segundo ele vai levar o ser humano à virtude, e aquilo que não é útil ou ruim para o ser humano, né, tem que ser tratado como algo distanciado dele, né? Ele diz bem aqui, ó: existem virtudes que favorecem a liberdade do ser humano, assim como atitudes que tornam o ser humano escravo dos desejos, né? O ser humano, então, deve buscar ser uma pessoa virtuosa, pois a virtude é aquilo que faz com que a natureza do ser humano seja conservada. Opa! Grifo aqui, ó. Se a virtude é aquilo que faz a natureza do ser humano ser conservada, né, então a virtude é o conatus em si. É a compreensão que o ser humano tem a partir da razão do próprio corpo e da própria mente. E assim ele conserva o seu ser sem ser influenciado por causas externas, né? Então, a virtude possibilita o homem ser autopreservado. O homem virtuoso é aquele que age com base às regras da razão e não se deixa levar pelas afeições. Ó, grifa esse parágrafo todinho aqui, ó, certo? Aqui, ó, o professor Danilo Marcondes explica o fundamento do que seria bem e mal no pensamento aí do Spinoza, tá? Vou ler aqui essa primeira parte, depois a gente lê a partezinha aqui de baixo. Diz assim, ó: segundo o pensamento de Spinoza, nem todas as pessoas são livres. Verdade.
Na verdade, a liberdade existe para todos, mas alguns optam por não usufruí-lo, né? Verdade. Aquele que se deixa levar pelas paixões não é livre. Ele é envolvido por causas externas e inclusive é movido por elas, né? É tipo aquela pessoa que se preocupa com o que os outros falam, com o que a sociedade diz dela, né? Com o que os outros vão falar, né? Assim, ó, mulherzinha, tem que fazer isso aqui por isso, né? Aquelas pessoas que fazem as coisas porque os outros fazem, né? Essa pessoa, segundo Spinoza, não está buscando aquilo que é útil para a vida dela, né? E ela também não é livre, porque as ideias que ela possui sobre os sentimentos dela, né, e a reprodução deles não é dela, é dos outros. Então aquilo não está sendo útil para ela, talvez esteja sendo útil para os outros, não para ela, certo? Então, quando ela tem a capacidade racional, né, de ver através da virtude aquilo que é bom para ela, né, ela vai agarrar principalmente aquilo que é útil para a vida dela e do outro. Não aquilo que é ruim, não aquilo que machuca, aquilo que vai lhe prejudicar, né? E justamente ele diz que a virtude é o elemento que ajuda o ser humano a libertar-se, né? A virtude ajuda o ser humano a entender racionalmente o que é o cônatos, que é a preservação e a conservação do próprio ser, tá? Ó, segundo o pensamento de Spinoza, nem todas as pessoas são livres. Na verdade, a liberdade existe para todos, mas alguns optam por não a usufruir. O ser verdadeiramente livre é aquele que escolhe viver segundo o bem e evita o mal, certo? Mas para você escolher o bem, você tem que escolher aquilo que é útil ao ser humano, né? E o mal é totalmente aquilo que é ruim, aquilo que é inútil, aquilo que não serve para você e também não serve para o outro. E ele ocorre quando você deixa se envolver pelo aquilo que o mundo diz de você, ou pelo aquilo que as coisas fazem, né? Ou que as pessoas querem que você seja, né? Tá? Ó. O bem é algo de útil ao ser humano e o mal totalmente inútil. Ele afirma que o mal impede o ser humano de exercer a sua livre natureza, né? Por isso que o mal, segundo ele, né, não é a natureza verdadeira do ser humano, né? Mas quando o ser humano entende o mundo, entende as coisas, né, por elas e não por ele. Quando você deixa se envolver demais pelas paixões, você pode encontrar algo que não é útil para você. E quando você faz isso, a sua natureza não é livre, né? Vamos dar uma olhada aqui no outro conceito que ele diz aqui, ó. Professor Danilo Marcondes. Assim, ó. Quando alguém procura o que lhe é útil, isto é, conserva o seu ser, tem poder para tal. Mas é dotado de virtude, né? Ocorre o contrário quando alguém desdenha o que lhe é útil, quando alguém não se preocupa com aquilo que não é útil para você, né? Isso é, conserva o seu ser e nisso é impotente. O que ele está tentando dizer? Tanto as coisas boas como as coisas maus ajudam você a conservar o ser de alguma forma. Só que o ser em si só se conserva virtuosamente, fazendo aquilo que é bom para você, porque a natureza do ser humano, segundo o Spinoza, né, ela é boa, né? E a alma e o corpo está relacionado a ela, né? E ela só torna-se liberta através da razão, tá? Para encerrar, né, ó, diz bem aqui, ó. O texto de Spinoza afirma que à medida que as pessoas procuram fazer coisas úteis na vida e buscam executar boas ações, elas se tornam mais virtuosas. Quando, no entanto, elas não se interessam pelas boas ações, quando desdenham das coisas úteis, né? A virtude, então, não pode ser uma característica dessas pessoas. E essas pessoas, segundo Spinoza, não são livres. Ó, em sua teoria, Spinoza fala sobre a virtude. Ele afirma que o homem virtuoso é aquele que escolhe sempre as coisas que são úteis e boas para a sua vida e a dos outros. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa explanação, tá? Espero que eu possa ter contribuído aí para o debate sobre Spinoza, né? Que não é fácil de se compreender, né? Mas que é importante aí para a ética,
A gente compreender um pouco mais de nós mesmos e a nossa relação com o outro, né? Continue acompanhando nosso canal do CPM no YouTube, tá? Olhem a Agenda Edu, porque lá vai estar as diretrizes da semana, vai estar o calendário de postagens, vai estar a aula de conteúdo, a aula de exercício, né? Vai estar também, né, as nossas lives, quando vão acontecer as nossas lives tira dúvida, as nossas videoconferências, tá certo? Não deixe de responder as atividades do Portal SAI, né, que é importante para vocês, para que vocês não percam aí nota de MA. Um grande abraço e até a próxima.